Pedimos ao Senhor, né, por nossos pedidos de orações e também para o que estão na caixinha do altar. Aniversário de Maria Júlia Garcia Batista, Mateus Garcia Assis. Ação de graça, Valtarez Alves. De saúde, de Geraldo Crisóstomo. Recuperação da saúde de Helena Primer, Paulo César, Vanessa Pimentel, Fátima Godoy. Demais falecidos, Alfredo Frossard. Deixemos que o amor infinito de Cristo tome conta de nós. Seu amor faz circular a vida e a esperança entre nós e vem do Pai. Cristo nos amou com o mesmo amor e a mesma intensidade com que amou o Pai e serviu na fidelidade. Amar a Deus é, antes de tudo, deixar-se amar pelo próprio Deus, como fez Jesus. Devemos, pois, responder com alegria a esse dom inefável. Vamos receber para celebrar essa Santa Eucaristia Padre Evaldo. Espírito de amor, acender a chama que se apagou, vem inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o mundo de enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, que é Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Bendito seja Deus, Senhor, no amor de Cristo. Reunidos no amor de Cristo para a nossa Santa Missa, nos preparando durante essas quintas-feiras do tempo da Páscoa do Senhor para a grande celebração de Pentecostes. Vamos acolher neste momento 5 chamas que vão completando assim o nosso candelabro, marcando a cada semana a expectativa da celebração de Pentecostes. Cantemos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
E que a luz do Espírito Santo nos encha neste momento da confiança na misericórdia do amor de Deus. Estamos reunidos para celebrar a fé e para que a nossa celebração realmente nos transforme. Vamos começar reconhecendo a nossa fraqueza, o nosso pecado, nos colocando diante de Deus, pedindo a Ele que vasculhe o nosso interior, recordando aquilo que nós falamos, fizemos, pensamos e que não foi do inteiro agrado de Deus. Peçamos o perdão, cantando. Senhor, tem de piedade, Senhor. Perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Na alegria do nosso encontro, cantemos o nosso hino de louvor a Deus. Nossos adoradores.
as intenções também da nossa caixinha de oração, todos os pedidos que nós temos trazido. Vamos rezando desde já, tenho convidado e pedido em todos os lugares onde eu tenho rezado já desde o fim de semana, para que a gente possa colocar nas nossas orações, isso é o mais importante, a reconstrução da nossa co-catedral. Quando a gente reza unidos, a gente vai dando o primeiro passo para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu felicidade quando éramos infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos nos acomodar para ouvir a liturgia do Pai. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como, desde o começo, Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso, eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aleluia,
segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caminhando para Pentecostes, nós estamos fazendo a nossa reflexão, aprendendo um pouquinho este ano sobre o Espírito Santo. Acendemos a primeira vela, dizendo que nós cremos no Espírito Santo. Acendemos a segunda vela, recordando que o Espírito é o Criador, junto com o Pai e o Filho de todas as coisas. Acendemos a terceira vela, recordando que em Jesus o Espírito realizou maravilhas. Desde a sua concepção, ele foi concebido do Espírito, até o momento da sua morte, quando ele nos dá de presente o seu Espírito. Acendemos a quarta vela, recordando que a Igreja é sustentada pelo Espírito, nasce do Espírito e vive pelo Espírito. Que a Igreja é muito mais do que uma instituição humana. Ela caminha na história dos homens, mas quem a leva é a graça do Espírito Santo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a maneira com a qual o Espírito permite que nós caminhemos pelo mundo, manifestando a sua presença e a sua existência. E ele o faz por meio dos seus carismas.
Queremos hoje falar dos carismas do Espírito. Essa palavra está um pouco desgastada, porque no uso popular da palavra, a gente acaba dizendo que uma pessoa é carismática quando ela tem algum talento, alguma qualidade, né? Quando ela se destaca no mundo artístico, corporativo, no mercado. Fica de olho nas pessoas carismáticas, né? Para que possa aproveitá-las da melhor maneira possível. Na igreja também a palavra carisma, mas ainda não carisma do Espírito, é usada na vida religiosa para referir-se ao projeto original de algum homem ou de alguma mulher que na igreja sonhou em viver radicalmente o Evangelho de Jesus e deixou assim na igreja um carisma. Nós redentoristas, por exemplo, seguimos o carisma de Santo Afonso, ou seja, Afonso de Ligório foi um homem que expressou o seu amor a Jesus de uma determinada maneira, muito intensa, e deixou essa herança que nós, seus seguidores, tentamos perpetuar. Claro que muito, mas muito fragilizados, né? Porque o carisma original do fundador foi só dele, né? A gente vai tentando repetir um pouco, e assim a gente pode falar do carisma franciscano, do carisma carmelita, beneditino, que é bebido a partir de homens e mulheres que foram extremamente cheios de Deus e criam assim um caminho a ser seguido na igreja. Algumas figuras, e o Espírito Santo continua suscitando pessoas extremamente carismáticas, para que a gente não vá muito longe. Perto de nós, a gente tem aí ultimamente reconhecida pela igreja a Irmã Dulce, né, da Bahia, uma baixinha de 1,60 m, que trilhou um caminho e deixou uma trilha. Era uma pessoa extremamente carismática. Mas o que são, na verdade, os carismas espirituais? Que não são propriedade de um ou de outro, mas são dons do Espírito para todos os batizados. Quando nós falamos que o Espírito nos oferece carismas para viver a fé, a gente precisa então mergulhar no sentido profundo dessa palavra. Carisma vem de caris. Caris é uma palavra grega que significa graça. Graça é algo que nós recebemos de Deus de modo gratuito. Em português nós temos essa expressão, é de graça, né? Ou seja, não precisa pagar, né? Então, graça é uma coisa que não tem custo, é presente, é dom de Deus, que oferece a todas as suas criaturas. Todas as suas criaturas. E o grande dom, o grande carisma, o grande presente que Deus nos deu, como nós temos acompanhado nessas quintas-feiras, é o próprio Espírito. Ele é o maior dom que Deus nos ofereceu. Ele é o maior presente que Deus nos deu. Ele é a maior graça que Deus nos oferece. Por isso, o Espírito Santo, que é o maior dom, a maior graça de Deus para nós, ele é ao mesmo tempo presente de Deus para nós. Deus nos dá
dá o Espírito, nos presenteia com o Espírito Santo, e ao nos presentear com o Espírito Santo, o Espírito faz com que nós nos tornemos doadores da graça para outras pessoas. Porque ao agir em nós, o Espírito Santo nos ajuda a comunicar, a ensinar, a profetizar, a falar a verdade, a viver a caridade. Então veja que nós recebemos de Deus o dom do Espírito, e em nós o dom do Espírito passa a ser doador de carismas para o bem da comunidade igreja. O Espírito não para em nós, ele sai de nós a partir de carismas que ele oferece à sua igreja e a cada um de nós batizados. Na carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo escreve assim, capítulo 12: a cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dado o Espírito da palavra da sabedoria, o outro da ciência, o outro o Espírito da fé, o outro a graça de curar doenças, a outro o dom de milagres, a outro o dom da profecia, a outro o dom do discernimento dos espíritos, a outro o dom das línguas e a outro, por fim, a interpretação das línguas. Veja que São Paulo, falando aos Coríntios, deixa claro que o mesmo Espírito, o único Espírito de Deus, oferece para o bem comum dons dos mais diversos. E nessa lista não há dons mais ou menos importantes, como nós vamos ouvir agora. Por isso, como discernir em você e na igreja o que é um dom do Espírito? Nós temos alguns critérios. Primeiro, um dom do Espírito que age na pessoa, ele existe para o crescimento da comunidade. O dom que não é para a comunidade, o dom que não é para o bem comum, o dom que não é para o crescimento da igreja, pode não ser o dom do Espírito. Segundo, o dom é dado na liberdade para cada um, e cada um aceita e o desenvolve também na liberdade. Deus não impõe a ninguém, Ele oferece. Cabe a nós desenvolvermos os dons que Deus nos dá. E finalmente, todo dom e todo carisma só tem valor quando ele é vivido na caridade. São Paulo vai dizer um pouquinho para frente aos Coríntios: se eu tivesse o dom das línguas, se eu tivesse o dom de falar com os anjos, se eu fizesse todos os dons do mundo, mas não tiver amor, de nada serve. Então você pode ser a pessoa mais espetacular do mundo, o melhor pregador da palavra, um dom importante na igreja, pregar. Mas se você não faz com amor, a sua pregação não vale nada. Por isso, eu queria que a gente observasse 3 tipos de carismas na igreja. Repito, nenhum é melhor do que o outro, mas há 3 naturezas de dons. Primeiros dons que nós detectamos na igreja, na história da igreja, eu chamei isso dos dons, dos carismas do amor cotidiano. O que é o carisma do amor cotidiano? É aquele carisma dado a pessoas que vivem a sua vida sem fazer estardalhaço, mas são caridosas,
visitam os doentes, dão uma esmola para quem precisa, dá um agasalho quando alguém está passando frio, faz uma palavra de caridade, um bom conselho, se sente compaixão por quem está sofrendo. São pessoas que vivem a presença do Espírito Santo no dia a dia, sem nenhum estardalhaço. E fazem tudo isso porque acreditam em Deus, fazem por Jesus, fazem pela força do Espírito. Não tocam trombeta diante de si quando realizam alguma tarefa de caridade, quando fazem uma doação para alguém que está precisando. É claro que essas atitudes são carismas, é um dom do Espírito, quando ela é feita na caridade e sem nenhum tipo de motivação. É diferente quem faz caridade por questões políticas, porque é de uma ONG, né? Talvez a motivação não seja o Cristo. Pode ser que complete as duas coisas, mas o carisma do dia a dia é aquela bondade, aquele jeito de ser que nós oferecemos ao outro, aquela doação que a gente se faz da nossa vida, sem nenhum estardalhaço. E vou dizer para vocês, tem gente que nunca pisou na igreja e vive os dons do Espírito Santo no seu dia a dia. Tem gente que nunca comungou e faz valer no seu dia a dia esse silencioso modo de levar aos outros a bondade de Deus. Talvez ele nem saiba que faça isso, movido pelo Espírito, mas essas pessoas que gratuitamente se oferecem ao outro têm muito de Deus. Os carismas da mão escondida, né? Aquela pessoa que apaga a luz quando todo mundo deixou as luzes acesas, que vai lá na pia e lava as vasilhas que todo mundo deixou sujo e faz tranquilo, guarda tudo, deixa limpinho, sem cobrança, sem gritar, sem falar, sobrou para mim, tudo eu, é eu que tenho que fazer. Aquela pessoa que organiza os armários, os anjos escondidos na nossa vida. Carismas do Espírito Santo. Há um carisma muito importante do dia a dia, que talvez seja importante desenvolver, porque os carismas a gente pode pedir, viu? A gente pode clamar ao Espírito. Se você não é assim, você pode pedir ao Espírito Santo, ajuda eu a ser um pouco desse jeito, mais caridoso, mais doador da minha vida, do meu tempo. E há um muito importante, que é o carisma do uso correto da palavra no seu dia a dia. É preciso pedir. Tem gente que sabe usar a palavra certa na hora certa. É dom, sobretudo, de pais e mães e filhos deveriam pedir, né? O dom de uma palavra doce, que anima e conforta. O dom de uma palavra firme, que corrige sem machucar. O dom da palavra do incentivo nos momentos da decepção. O dom da palavra do perdão para os momentos de indiferença. Carisma lindo do Espírito é o dom da palavra certa na hora certa. A gente até brinca, né? Se você não tem uma palavra boa para falar, não fala nada, não. Melhor ficar quieto. Depois a igreja fala dos carismas especiais. Mas eles não são especiais porque eles são mais importantes que esses do cotidiano, não. Essa distinção é só para a gente poder separar. O que são os carismas especiais? São aqueles que aparecem. Esses aqui que eu falei primeiro, às vezes nem aparecem. Mas os especiais aparecem, sobretudo na vida da comunidade. São dons visíveis e que precisam ser cultivados. Alguns deles ficam muito claros na vida de uma comunidade cristã. Elenquei aqui alguns
e a gente poderia passar a noite inteira encontrando outros. Por exemplo, o dom de ser catequista. Não é todo mundo na comunidade que tem dom de catequista. É um dom lindo, passar adiante a experiência da fé para as crianças. E tem gente que tem esse dom, esse carisma, é catequista a vida inteira. Eu lembro da minha catequista de crisma, de primeira comunhão. Depois eu até chamei ela para ser minha madrinha de ordenação, minha madrinha Bequinha. Uma mulher que mal sabia ler, tinha pouquíssima leitura, tem, né? Mas sabia falar de Deus, encantava a gente, sabe? E ela encantava a gente de maneira até meio, como é que eu falo? Aliciadora. Ela fazia a gente na catequese assim: presta atenção na lição, que depois eu vou dar santinho para vocês no final. Quem ficar quietinho ganha santinho. A gente adorava santinho, né? Imagenzinha de santo, guardava. Mas ela tinha dom para ser catequista. Dons das pessoas que enfeitam a igreja, fazem os arranjos. Todo mundo que sabe fazer um arranjo de flor, não. Não é todo mundo que sabe pôr uma toalha, enfeitar, fazer um altar. São dons que aparecem e engrandecem a comunidade. Vocês vieram aqui rezar hoje, muitos nem pararam para pensar. Hoje à tarde teve gente aqui limpando, organizando, arrumando. Leva para lá, põe cadeira aqui, Nossa Senhora fica onde? Onde que é melhor, onde que é pior? Vamos ver isso. Teve gente trabalhando para ela? Não, para que quando você chegasse aqui, o ambiente estivesse pronto para você rezar melhor. Pessoas que têm o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de ler, ministros, coroinhas, essa juventude, essa meninada, tem que ter dom, porque muito tem vergonha de ficar aqui sentado olhando para frente aqui, ó. É todo mundo. Pessoas que zelam pelo dízimo, pela administração, nos jovens, nas costureiras que fazem as roupas, os paninhos. Agora nós vamos ter coroação. Mulherada toda louca atrás de anjinha, atrás de roupinha, atrás. Tem gente, para quê? Para elas? Não, para a comunidade rezar. São dons especiais, pregadores, cantores, profetas. E às vezes você tem um dom e ainda não colocou ele para fora. Está guardado aí. E a comunidade às vezes está precisando. Permita que o Espírito movimente você para algo bom. Repito, todo dom é para o crescimento da comunidade. E finalmente, a palavra nos traz os chamados dons extraordinários. Ele é extraordinário, não é porque ele é melhor também não, estou insistindo nisso. Ele é extraordinário porque ele foge do ordinário. O terceiro tipo de dom, eles são aqueles que às vezes nos causam espanto. Não é todo dia que a gente vê, não é toda hora que eles se manifestam, mas eles existem. E a igreja testemunha e relata dons extraordinários. Há tantos momentos de pessoas que na igreja têm visões, arrebatamentos místicos, pessoas que têm o dom de cura, pessoas que têm o dom de língua. Alguém me perguntava, padre, o dom de língua. O dom das línguas existe? A igreja, a palavra testemunha, mas São Paulo, não vamos gastar tempo com isso não, senão prolongaríamos mais, que eu já estou prolongando. São Paulo, muito claro dizer, a quem fala em línguas, mas é preciso ter quem interprete, porque se não tiver quem interprete, é melhor ficar caladinho. O dom de língua não é simplesmente uma explosão sem sentido de vozes, ela precisa estar dizendo alguma coisa, e uma língua que talvez não seja
a língua que conhecemos é uma língua de louvor, mas ela tem que dizer alguma coisa. Eu fico sempre desconfiado de quem reza em língua de maneira mecânica. A gente aprende, já vou falar sobre isso aqui. Dons extraordinários, tudo tem que ser para o bem da comunidade. Há dons de bilocação, né? Alguns santos narram a história que eles estavam em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Santo Antônio mesmo tinha mania de estar em 2 lugares, não aguentava, queria estar em 2 festas ao mesmo tempo. O povo via ele num lugar e via no outro. Mas você estava lá? Tá, mas você estava lá também? Tá. Dons extraordinários, clarividência, né? Pessoas que intuem coisas que vão acontecer, que têm flashes, intuições, quando lidas a partir do Espírito Santo para o bem da comunidade, esses dons existem. Deus oferece, são extraordinários. Mas Paulo afirma, e assim eu vou concluindo, nenhum desses dons é maior do que a caridade. O interessante do dom, deixa eu ver se vocês vão entender o que eu vou dizer agora. Um dom que Deus me dá, que o Espírito me dá, vamos pegar um dom desses tantos que a gente falou, vamos falar, por exemplo, o dom de pregador, vamos falar, eu estou aqui na minha posição. Vocês estão aí, né? Pode ser, aquele padre prega bem, como ele é ungido, como ele fala bonito. Olha aquele padre da mídia, o padre X, o padre Y, ou o Zé Ruela aqui da paróquia, né? Como ele prega bem, ungido do Espírito. Ótimo. O Espírito pode dar, como a gente acabou de falar, muitos dons, mas atenção, o dom não significa que aquele que tem o dom é mais santo do que os outros. O dom do Espírito não faz a pessoa que tem o dom ser melhor do que o outro. O que faz uma pessoa se santificar é o dom da graça que Deus dá para todo mundo igual. A pessoa pode ser um ótimo pregador e não está se salvando a si mesmo, porque ele não está vivendo nele o dom que o Espírito faz que aconteça na vida do outro. Vocês entendem o que eu quero dizer? O pregador pode fazer um grande milagre na vida de muita gente, mas ele mesmo pode não estar se convertendo com o dom que Deus deu a ele. O fato dele ter um dom não significa que ele já está santificado por Deus. Deus pode dar o dom para muitos e grandes pecadores, que santificam o outro, mas se a pessoa não tomar cuidado, ela não se santifica com o dom que ela recebeu. Por isso ela também tem que fazer um esforço de conversão e ser também receptora do dom que ela recebeu para transformar a vida dela. Isso para qualquer um, para qualquer tipo de dom. Aquilo que a gente falava, a pessoa pode ser uma pessoa muito caridosa, pode ter um dom maravilhoso de visitar doente, por exemplo, mas se aquele dom não é feito verdadeiramente também para transformar a vida dela, ela pode estar fazendo um bem ótimo para o outro e ela mesma ainda não encontrou o caminho de Deus, apesar do Espírito usá-la para o bem do outro. Isso é importante dizer, porque às vezes a gente vê, eu não gosto muito de falar dessas coisas, mas às vezes a gente vê tanta gente simples sendo ludibriada nessas igrejas por aí, não é? E saem com a graça. Por quê? Porque o Espírito age na pessoa, independente, infelizmente, da má fé dos que estão pregando. Então a má fé de quem prega será depois matéria de julgamento de Deus.
Mas muita gente, a pessoa recebeu verdadeiramente a força do Espírito ali. Inegável isso. O Espírito age onde quer e como quer. Por isso, gente, a igreja, ao longo dos anos, vem equilibrando os dons, os carismas e a instituição igreja, que é, de certa forma, a baliza dos dons. Os dons é como se fosse uma grande correnteza de águas que desce montanha abaixo, lavando tudo. O Espírito Santo não tem fronteiras, né, dona Luiz? O Espírito Santo vem lavando tudo, vai descendo. A igreja é aquela que fala, não, peraí, calma, que senão, em vez de ajudar, atrapalha. Às vezes de ajudar pode fazer uma inundação e confundir. Então a igreja vai dando as orientações para que os carismas, os dons aconteçam e gerem frutos verdadeiros para o bem da comunidade. Então, como dizia São Paulo, não extingueis o Espírito. Há dons e carismas aí dentro de você, prontos para serem vividos. Às vezes na sutileza do seu dia a dia, às vezes para o bem da comunidade, e quem sabe até algum dom extraordinário que Deus reservou para você. Use-o para o bem da comunidade igreja e faça do dom que você tenha razão para que você seja também mais santo. Não se orgulhe do dom que você tem, mas se santifique você também com o dom que Deus te deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos colocar no altar o dom do pão e do vinho. O pão e o vinho são dons de Deus, fruto da terra, do trabalho, e eles se tornam oferta nesse momento. Caminhamos também para a oferta sempre generosa para o bem da nossa comunidade. Cantemos. Partilhar a vida.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, o coração deste sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sublime diálogo deste sacrifício, nos fazeis participar de vossa única e suprema divindade, concedei que, conhecendo a vossa verdade, lhe sejamos fiéis por toda a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e é necessário. É nosso dever de salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Por isso, com anjos e santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a vossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e do sangue do Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Marco Aurélio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, seu Alfredo Frossard e todos que partiram desta vida, acolhei-nos junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E enfim, Pai querido, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, a Senhora das Graças, São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Sebastião, nosso padroeiro, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Um dos dons que o Espírito Santo nos concede é o dom da oração. É preciso pedir a Deus a capacidade de rezar. Tem gente que não sabe rezar, não reza. Que bom quando nós recebemos de Deus essa capacidade de dialogarmos com Ele. Por isso, inspirados pelo Espírito, rezemos. Pai nosso que estais, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de verdade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de verdade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado.
Provai e vede como Jesus é bom. Sua presença viva, pela graça do Espírito Santo, nos concede nesta Eucaristia dons e carismas para o bem da Igreja. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entrar em minha morada, mas dize uma só palavra e serei salvo. Tão simples assim, tão fácil assim, aceite, prove desta graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma, milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho, pra eternidade é o caminho. Eis o pão que os anjos comem, transformado em pão do homem. Só os filhos o consomem, pão pra alma que tem fome, aos mortais dando comida, dás também o pão da vida, que a família assim nutrida seja o dia reunida lá no céu. Eis o
graças e louvores sejam dados a cada momento. Ó Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Ó Deus de bondade, permanecei junto ao vosso povo e fazei passar da antiga nova vida aqueles a quem concedestes a comunhão nos vossos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai por nós. podemos assentar um instantezinho. De quinta, as outras missas, como normalmente já é de costume, estão acontecendo na matriz, tá bom? Estamos também com a bênção da missa e já vamos receber aqui o Santíssimo para o nosso momento de adoração. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Mãe de Jesus, a Senhora de todas as graças, desça sobre nós e nossas famílias a bênção, a paz, o amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa salvação. Permaneçamos em paz e o Senhor fique conosco. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Cantemos. Eu quero convidar você a acessar o canal do Valtares Alves, Oração e Fé no YouTube. Você que precisa de oração, precisa de força espiritual, sim, você vai encontrar. E quando você encontra essa força espiritual, você vai dividi-la também com outras pessoas que também estão precisando. Então, cria-se aquela grande corrente de oração, aquela grande corrente de fé. Acesse e que Deus te abençoe.